Bom dia, Shalom. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, mulheres lindas. Gratidão por vocês estarem aqui nesse momento. Agradeço a Deus por dar início a esse dia de uma forma tão linda, tão plena, que é adorando, buscando, falando sobre Ele. Então, eu quero te convidar nessa manhã a estar aqui conosco. Vai enviando o aviãozinho aí para todo mundo que estiver online. Ajuda aí o pessoal a lembrar. Sei que serão dias maravilhosos. Nós iniciamos hoje aqui a nossa jornada de lives, que vamos trabalhar durante todo esse mês, todo mês de agosto. Toda semana, toda quarta-feira, às 6 da manhã. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Amém? Então, eu quero muito que você esteja comigo nessa jornada, porque grandes verdades que o Senhor tem derramado aqui no nosso coração vão ser liberadas nesse tempo. E desejamos compartilhar. Meu desejo é esse, compartilhar com vocês, transferir aquilo que Deus tem falado aqui e tem mudado as nossas vidas, amém? E nessa manhã eu quero iniciar nosso dia fazendo uma oração, enquanto você envia, convida outras pessoas a estarem conosco, amém? Bem-vinda Grazi, bem-vinda Mona Lisa, Ana, sejam todas bem-vindas. Shalom. Shalom a todos vocês. Quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Pai querido, te louvo, meu Pai, por este dia tão glorioso que o Senhor nos dá. A oportunidade, Deus, de viver, de começar algo, Deus. Como o Senhor ama pequenos começos e eu creio nisso, Pai. Por isso estamos aqui, Deus, empenhados em crer naquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. E creio, Senhor, que a partir dessas lives, Deus, dessa jornada que o Senhor colocou no meu coração, nós possamos experimentar verdadeiramente, Deus, de uma revelação, do conhecimento sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor espera das mulheres desse tempo, Senhor. Derrama sobre nós espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, para que possamos manifestar as puras verdades da Tua palavra aqui nesse tempo, que nós não sejamos apenas pessoas falando de nós, mas que sejamos pessoas totalmente inspiradas pelo Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado, na porção que o Senhor tem nos dado, porque sim, eu creio que cada mulher de Deus carrega uma porção única. O que eu tenho, Senhor, outras não têm, e o que as outras têm, eu não tenho, e é por isso que nós nos alegramos, ó Deus, como mulheres, em nos ajuntarmos, para aprendermos umas com as outras daquilo que o Senhor tem dado a cada um. E que nesses dias nós possamos experimentar disso, Pai, de conhecer a Tua palavra, o Teu padrão, a Tua vontade sobre a nossa vida e sobre as mulheres desse tempo, dessa geração. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa oração não é só para quem está aqui, que ela alcance quem vier depois, assistir depois. Saibam, mulheres, que o maior roubo que o inimigo tem no nosso meio é não nos fazer perceber o valor que cada uma tem e a porção que cada uma carrega. E por isso que muitas mulheres marcam, porque elas sabem não apenas valorizar aquilo que elas têm, mas elas sabem também valorizar o que o outro tem. Então, nessa manhã eu estou aqui como alguém que não apenas valoriza o que eu carrego, eu valorizo o que cada mulher carrega. Porque, de fato, quando nós voltamos a esse lugar de essência, nós não conseguimos reter. Nós começamos automaticamente a liberar riquezas, aquilo que está no nosso interior. E nessa manhã eu quero falar sobre o nosso nome, né? Preciosas Filhas de Sara. Esse nome, o Senhor tem me dado ele há algum tempo. Demorei um pouco para querer expor, porque
quando nós saímos de alguns processos onde Deus nos esconde, o nosso maior receio é a exposição na hora errada. Porque é como um filho que nasce antes do tempo, acaba que ele poderia ter aguardado mais e ter nascido já bem, com saúde, respirando. E às vezes quando a gente quer que nasça antes do tempo, nós perdemos o time e ali podemos colocar tudo a perder. Então, o Senhor colocou esse nome no meu coração em um ano e pouco mais de meses, né? E foi algo que, no primeiro momento, soava estranho, porque Preciosas Filhas de Sara parece algo desconhecido, mas está claramente descrito na palavra de Deus. E foi por meio de uma experiência com Deus, diante de um processo muito grande no meu relacionamento, na minha família, onde Deus realmente nos quebrou ali. Eu pude retirar dos muitos tesouros que eu tirei dessa experiência. Uma delas foi o Preciosas Filhas de Sara. E é por isso que eu decidi, né, depois de um ano aí, que eu já criei essa página, depois de um ano que Deus já foi me dando várias ideias, né, do como trabalhar isso, de como conduzir, eu venho falar a respeito ali do nascimento, ali do fundamento de tudo isso. E o nome, Preciosas Filhas de Sara, primeiramente, vem de uma referência bíblica que eu li num momento crucial na minha vida e que me deu muito entendimento a respeito do meu posicionamento como esposa, como mulher de Deus na minha casa, que verdadeiramente eu fui reconhecendo que eu não tinha, que muitas vezes eu era uma ótima serva de Deus na igreja, para as pessoas, mas no meu lar eu estava em falta. Não que eu não cuidasse, mas a minha essência não estava sendo derramada onde deveria, que é dentro da minha casa. E muitas vezes a gente tem sido assim. Nós temos dado o melhor para os de fora e o que resta para os de dentro. Então ali foi uma restauração, uma reconstrução de Deus na minha vida. E essa palavra, ela está escrita ali no livro de 1 Pedro 3. Eu vou ler aqui com vocês. 1 Pedro, de capítulo 3, no versículo 1 até o 6. Eu vou ler todo para vocês e vou contextualizar para que vocês compreendam, né? De onde surgiu esse nome. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, o que é precioso para Deus. Pois era assim que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que cuja esperança estava em Deus, elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Em outras versões, o chamava de meu querido marido. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Em outras versões se diz assim: vocês serão verdadeiras filhas de Sara, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Então, foi bem aqui, um dia onde o Senhor estava me reconstruindo, depois de um processo de quebra, um processo onde eu fui muito esmagada, um processo onde eu me senti realmente sem lugar no mundo. Eu estava deslocada de tudo diante do que eu vivia, assim, é algo que eu creio que o Senhor ainda vai me permitir abrir com vocês, mas hoje ainda é algo que
está no meu coração, né? E eu creio, minhas irmãs, que no tempo certo o Senhor permite que nós falemos daquilo que Ele nos ensinou. Mas essa situação, ela me ensinou o seguinte. Aqui fala de uma mulher que eu não era, que eu não conseguia ser, que de fato a aceleração da vida não me permitia ser essa mulher. Eu não dava o lugar dentro de mim para ser essa esposa. E quando eu li, aqui fala o seguinte, que essa mulher, Sara, era uma mulher que creu que ela conseguiria sim, o que ela precisasse, que estivesse dentro da vontade de Deus, conquistar o coração do seu marido sem palavras. Você já pensou sobre isso? Como conquistar o coração do meu marido em silêncio? Minhas irmãs, isso é algo que é sobrenatural, não é algo comum. O Espírito Santo traz essa luz, traz esse entendimento à medida que nós nos submetemos a este silêncio, que muitas vezes ele não é uma omissão, ele é sabedoria. E aqui ela fala que essa mulher, ela ganha o seu marido pelo seu procedimento. Então, em momentos onde eu fui vendo o meu casamento sem se perder, eu entendi que o meu lugar era esse. O procedimento era esse. O silêncio. Sim, eu me permiti entrar nesse lugar de silêncio. E não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, foram anos. E aí, minha irmã, você imagine só. Essa mulher, ela tinha uma conduta honesta e respeitosa. Ela tinha uma beleza que não era exterior. Era demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Você já viu como as mulheres estão agitadas? Você já percebeu como as mulheres estão agitadas na sua alma? E quando você vê uma mulher doce e amável, você se assusta. Porque esse mundo tem ensinado as mulheres a se tornarem mulheres ásperas, mulheres muitas vezes ignorantes, que falam coisas assim como se, sabe, a sua essência está sendo esmagada. Aquilo que você teria para derramar, você está se permitindo perder, porque você está sendo conduzida pelas dores, pelo sistema, pelo que você está passando. Há um lugar em Deus em que nós podemos encontrar esse descanso de maneira que nossa essência não vai ser perdida, pelo contrário, ela vai ser evidenciada. E Sara, diante de todas as intempéries da vida que ela vivenciou, ela pôde externar, aqui como Pedro fala, essa mulher que tem um espírito dócil e tranquilo. Essa esposa que ganhava seu marido sem palavras. Essa mulher que tinha uma conduta honesta e respeitosa. Minhas irmãs, isso não anula quem você é. O mundo quer que você se vista de roupas que não são para você. O mundo quer que você se vista de uma mulher tão empoderada que não precisa de nada e nem de ninguém. Mas o Senhor nos ensina aqui, a partir dessa palavra, que a essência dessa mulher, ela vai contra tudo o que você tem visto por aí. Mulheres hiperpoderosas que não precisam de ninguém, nem de homem elas precisam. E isso esmaga a essência da mulher, porque nós somos promovidas quando sabemos o nosso lugar. Nós somos promovidas quando damos ao outro o lugar que é dele. Então, minhas irmãs, entenda algo. Eu não estou chamando você aqui para ser uma mulher que se esconde atrás de um homem. Eu estou chamando você aqui para ser uma mulher que vive no seu lugar de essência e por isso ela é promovida por essa conduta. Então, eu estou falando aqui a respeito de algo que eu experimentei, que eu vivi. Eu cheguei nessa palavra e decidi ser essa mulher que é preciosa para Deus. Sabe o que essa palavra diz? Que essa mulher que demonstra um espírito dócil e tranquilo, ela é preciosa para Deus.
Antes de eu querer ser preciosa para qualquer pessoa, eu desejei ser preciosa para Deus. Porque a palavra dele diz que essa mulher é preciosa para ele. Então você precisa pensar o seguinte: eu não estou aqui te dizendo para você começar a agradar todo mundo ao seu redor. Estou te dizendo para você começar a agradar a Deus. E aqui fala no versículo 4 de 1 Pedro 3 que essa mulher que tem uma beleza que é demonstrada no espírito dócil e tranquilo é preciosa para Deus. Eu desejei ser preciosa para Deus, porque eu entendi que quando eu sou preciosa para Deus, quem me cerca é alcançado. Quem me cerca toca esse lugar de preciosidade que a minha vida tem, porque eu decidi ser preciosa para o meu Senhor. Então o convite não é que você se torne essa mulher que está debaixo de uma submissão que te apaga. Pelo contrário, o teu serviço, o teu amor, a tua honra, eles te promovem na guerra. Então, mulheres, você não tem ideia do quando você é vencedora diante dos seus inimigos, quando você se posiciona nesse lugar. Então, aqui no versículo 4, quando fala que a nossa beleza não é externa, mas é interior, que revela um espírito manso. Quantas mulheres você conhece que não encontram mansidão? Por quê? Porque elas acham que o comum, o normal, é ser explosiva, é falar o que quer, na hora que quer, não ter o mínimo de autocontrole, de sabedoria nas palavras. Então, infelizmente, essa geração que tem sido discipulada pelas novelas e pelos filmes e por Hollywood, ela olha para as mulheres com uma necessidade de revelar um poder que não é delas. E a palavra de 1 Pedro 3, ela nos alinha a esse lugar em Deus que é tão guardado e tão precioso e nós temos perdido. Eu quero continuar aqui e ele fala assim, que as mulheres que costumavam adornar-se assim, que eram santas as mulheres que faziam isso, e cada uma se sujeitava ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então veio daqui, desse lugar onde ele diz que mulheres que caminham assim são como filhas de Sara. E também quando ele diz que mulheres que têm esse espírito dócil e tranquilo são preciosas. Então desse lugar aqui exatamente de onde surgiu o nome Preciosas, filhas de Sara. Preciosas porque são aquelas as quais têm um espírito dócil e tranquilo e são preciosas para Deus. E filhas de Sara porque as mulheres que têm esse procedimento são consideradas filhas de Sara. Então, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser a filha de Sara para esse tempo. Como tantas mulheres, eu creio, que entendendo, recebendo a revelação dessa palavra, se tornam filhas de Sara para essa geração. Amém? Então, minha irmã, eu estou aqui nessa jornada de lives para te fazer entender que ser uma filha de Sara não é apenas o nome de um Instagram. Se trata de uma conduta de filhas de Deus que desejam viver no seu lugar de essência, no seu lar, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida do seu marido. Ser uma filha de Sara é revelar a palavra, é você ter uma conduta que prega sem nenhuma palavra. É você ter atitudes que revelam o poder de Deus sem uma palavra. E assim, para continuar, eu quero falar com vocês a respeito de algo. Tem aqui no relato, né, que eu coloquei aqui, algumas chaves, né, a respeito disso. Mas antes eu quero compartilhar sobre a vida dessa mulher, de Sara. Exatamente por eu ter desejado me tornar uma filha de Sara,
Eu precisava conhecer Sara. Por eu ter desejado me tornar preciosa filha de Sara. Deixa eu saber de uma coisa. Você deseja ser uma preciosa filha de Sara? Você deseja ser essa mulher no seu tempo, na sua casa, manifestar esse espírito manso, esse espírito dócil? Você deseja ser essa mulher ou você já é? Me conte aí. Então, diante disso, eu procurei saber quem foi Sara. Quem é Sara? Aqui diz assim, Sara, ela foi uma mulher, a esposa de Abraão, como todos já sabem, a mãe de Isaac. E a sua história foi registrada na Bíblia, no livro de Gênesis. Começa ali no capítulo 12, a história de Abraão. Começa ali em Gênesis 12. E ali é o primeiro relato que se tem de Sara. Antes disso, não se ouviu falar, dela. E ali começa-se uma história onde Deus convida Sara e Abraão para saírem da sua terra, da sua parentela, da casa dos pais, para a terra que o Senhor iria mostrar. E eu penso, gente, que fé. Que fé que esse povo teve no Senhor, Ao sair da sua terra, sem saber para onde ir, debaixo de uma palavra. E Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão. Só que Sara entendeu o seu lugar e ela não abriu mão de viver a vontade de Deus com o seu marido. Saiba que antes desse chamamento, Sara e Abraão viviam numa terra de pessoas pagãs. Eles não eram servos do Deus Altíssimo, eles não eram servos do Deus de Israel, mas Deus chamou e eles ouviram esse chamado. E Sara, ela era considerada, mesmo aos 65 anos de idade, uma mulher exuberante em sua beleza. Ela era linda e deslumbrante aos 65 anos. E eu me pergunto, meu Deus, o que será que essa mulher tomava? Gente, o que será que Sara tinha? Aos 65 anos, ela era uma mulher maravilhosa. Sua beleza era vista aonde ela chegava. E eu me pergunto, que será que fazia essa mulher ser bela? E diante do que a gente ouve e dos relatos, eu entendo que essa mulher que tinha um espírito dócil, manso, tranquilo, ela conseguiu conservar a sua beleza por causa dessa conduta. Você sabe o quanto uma vida estressada nos rouba? O quanto uma vida estressada tira a nossa mansidão, a nossa paz? Então, eu entendo que Sara, ela foi muito preservada pelo seu caráter, pela forma com que ela agia diante da vida. Então, devido à sua conduta, à sua postura, à sua discrição, ela era uma mulher bela aos 65 anos. E Sara, ela teve a sua fé provada quando a espera da promessa que Deus deu, Isaac, foi tão grande que ela passou muitos anos esperando. Em alguns momentos duvidou, porque meus irmãos, minhas irmãs, nós somos pessoas falhas. Ainda que haja uma promessa de Deus, nós ainda podemos falhar. Mas glória a Deus que ela retornou a esse lugar de fé e pôde provar da fidelidade de Deus, tendo Isaac. E ela foi fortalecida nessa promessa. Um dia, quando ela recebeu uma visita do próprio Jesus na sua casa. Sim, no Velho Testamento, sim. Quando no Velho Testamento você lê anjo do Senhor, é uma referência direta a Jesus. Sim, é uma aparição de Jesus pré-encarnado. Então, ela recebeu uma visita de Jesus e ali, diante daquela experiência, não tinha mais o que fazer. Ela viveu o milagre. E assim o Senhor quer fazer com você. Ele quer visitar a sua casa. Ele quer ser, sim, um Deus real na sua vida, assim como ele foi na vida de Sara. E eu não te digo que é tão rápido. Olha, Sara esperou 20 anos para ter Isaac. Quando ela recebeu a promessa, ela tinha 65 anos. Quando ela recebeu a promessa.
mas ela só teve ele com 95. Então, minhas irmãs, a gente sabe que Deus, nessa geração, o tempo é remido, o tempo é mais acelerado. Deus não vai esperar 20 anos para cumprir uma promessa na sua vida. E eu te garanto que o seu posicionamento vai fazer essa promessa se tornar muito real antes do que você espera. Então, em nome de Jesus, se posicione como essa filha de Sara. Sara, ela foi citada inúmeras vezes na Bíblia pela sua fé. No livro de Isaías, ela é chamada de mãe da nação israelita, em Isaías 51:2, se você quiser anotar aí. O apóstolo Paulo se refere à fé de Sara como justiça de Deus. Olha só, imagina a nossa fé ser imputada como justiça. Ou seja, Deus olha para a minha fé e revela justiça. Por quê? Porque a minha fé, ela transcende a minha realidade. Ela revela justiça. Ela não está no natural. Ela é acessada no sobrenatural. Então, a fé dela acessou o coração de Deus nesse nível. Isso está lá em Romanos 4:19. Ele se refere a ela também, Paulo, refere-se a Sara como mãe dos filhos da promessa. Romanos 9:9. Pedro, como nós já lemos aqui agora, refere-se a Sara como exemplo de esposa, em 1 Pedro 3:6. Os escritos de Hebreus enfatizam a fé de Sara como um dos nomes na galeria da fé, juntamente com Abraão. Valeu a pena ser submissa àquele homem? O nome dela foi escrito no mesmo rol dos heróis da fé. E muitas vezes nós queremos ser tão empoderadas, tão poderosas, que nem precisamos ser humildes e nem precisamos assumir o nosso lugar. E vivemos uma vida toda fora do lugar que Deus tem para nós. Não queremos ser essas mulheres, queremos ser filhas de Sara. E também, para finalizar aqui, Sara foi a única mulher da Bíblia a ter a sua idade descrita na palavra. Nenhuma mulher teve essa honra. Apenas Sara. Está escrito que ela morreu aos 127 anos. Gente, é muita honra na vida de uma mulher. Quantas referências nós encontramos na vida de uma só mulher. Mas sabe, o que mais me deixa impressionada é que na vida de Sara, o que ela revelava da sua simplicidade, a sua conduta, era tão simples, mas tão poderosa. Você imagina isso? Ela sendo apenas uma esposa e uma mãe. Ela revelou uma autoridade que conseguiu produzir um legado poderoso e honrado na terra, que nos alcança até hoje. Sendo simplesmente uma esposa e uma mãe. Minhas irmãs, isso é muito autêntico. É muito poderoso você pensar que uma mulher, apenas no seu lugar de origem, no seu lugar de essência, ela se tornou uma referência para todas as gerações. Deus quer falar conosco a partir disso. Não que nós não possamos ser mulheres que saem para trabalhar, que ganham dinheiro, negativo. Eu estou falando de mulheres que entenderam o seu lugar dentro do seu lar. Eu estou falando de mulheres que trabalham e funcionam na sua essência. Sara revelou um coração submisso. Ela abraçou cada uma das missões que Deus deu a Abraão. E ela viveu como ele, pela fé. A fé de Abraão, ela é algo, meu Deus, nós aprendemos tanto com ele. A missão de Sara estava debaixo da missão de Abraão, mas ela equivalente em sua autoridade e amor pelo que Deus havia dado a eles. Sub quer dizer debaixo de, e missão, que é uma palavra, que é tão mal interpretada, submissão. Sub quer dizer debaixo de, missão, carreira, ministério, vocação do seu marido. É definitivamente o que Deus nos criou para ser, auxiliadoras. Mas você ser auxiliadora do seu marido não te anula. Isso é uma mentira. Você ser uma auxiliadora não te anula no processo. Você só entende a sua essência
de alguém que foi criada por Deus e capacitada para ajudar o homem na sua missão. Entendeu isso? Minhas irmãs, desmistifiquem a palavra submissão na sua vida. A submissão é um lugar de honra, onde você é uma cooperadora, uma auxiliadora direta da missão que Deus deu ao seu marido. Não se engane com as falácias e as mentiras desse mundo. Ainda que hajam homens que sejam tolos e não tenham nenhuma missão. E infelizmente, por isso muitas mulheres não conseguem ser submissas, porque os homens não têm missão nenhuma. E nesse caso, ela é submissa a quem? A Deus. E à vontade de Deus. E a orar por esse marido para que ele encontre a sua missão e ela auxilie nela. Entenda isso em nome de Jesus e seja liberta desse pensamento que oprime as mulheres. Então, ela não deixou de viver seus sonhos, ela não deixou de ser quem ela tinha que ser como mulher, mas ela foi um exemplo de auxílio e submissão ao marido. Ao escolher se casar, ela foi fiel ao papel de esposa. Muitas mulheres querem se casar, mas muitas não querem ser esposas. E isso é um fato terrível e verdadeiro. Muitas querem o glamour do casamento, a beleza do casamento, mas não querem ser esposas. E de fato isso não vai acabar bem. Em qualquer século, minhas irmãs, a palavra de Deus tem mais sabedoria do que a palavra do homem. Então muitos têm falado o que pensam e o que acham a respeito disso e daquilo, mas a palavra de Deus é uma só. E ela realmente é a verdadeira sabedoria. Não muda. E no lar, eu já estou finalizando, existem dois governos. Um governo de autoridade e um governo de influência. E Sara entendeu o seu lugar. Abraão, como todo homem deveria ser o governo de autoridade no seu lar, ele foi o governo de autoridade. Mas muitas vezes aquele governo de autoridade perguntava: o que você quer, Sara? O que você quer que eu faça? Se você ler ali a história deles, você vai ver em muitos momentos Abraão perguntando o que Sara queria. Por exemplo, quando ela chegou para reclamar sobre Agar, ele não sabia o que fazer. Ele perguntou: Sara, o que você quer que eu faça? Então, minhas irmãs, esse lugar não te anula. Esse lugar te promove porque o seu marido te vê como autoridade. E ele te honra, te pergunta, quer saber sua opinião. Mas antes, você precisa fazer o mesmo. Não espere desonrar um marido e ser honrada por ele. Não espere. Então, entendendo isso, Abraão desenvolveu o seu governo de autoridade. E Sara, em contrapartida, desenvolveu o seu governo de influência. Porque uma mulher, ela não chega mandando e desmandando como um general numa casa. Ela influencia o ambiente por meio daquilo que ela revela, assim como a Bíblia fala, como Sara. Sara, ela influenciava o ambiente. Ela não determinava as coisas, ela não ficava sendo o comandante, não, ela influenciava. E aquela essência, ela permeava todos que ali estavam. Há uma grande diferença quando você assume seu governo de influência no lar e abre mão do lugar de autoridade que já tem um dono, que é o homem. E ainda, como eu já falei, existem homens que não estão assumindo esse lugar. E eu não quero aqui ser injusta com você e falar apenas, se submeta. Não. Quando o seu marido não é posicionado, não te dá desculpa para você não ser posicionada. Você se posiciona diante de Deus e clama para que Deus levante esse sacerdote, para que Deus levante esse marido e que há um sacerdócio acima desse marido, que é o de Jesus, o sumo sacerdote. Essa é a nossa oração. Senhor, enquanto o meu sacerdote, o meu marido não se levanta, seja o Senhor o sacerdote dessa casa. Mas, Senhor, levanta o meu marido como sacerdote. E você se posicione como governo de influência que vai conduzir essa casa aos pés de Jesus. Em Efésios 5, 22 e 24 fala
que o homem é o cabeça sobre toda mulher e Cristo o cabeça sobre todo homem. Existe um lugar definido para nós. Nós não governamos sobre os nossos maridos. Eles governam sobre nós. E Cristo governa sobre eles. Por isso que muitas mulheres têm perdido. Porque elas não têm entendido que quem manda no marido não é ela. Quem manda no marido é Jesus. Ele é o cabeça sobre todo homem. Ele é o cabeça. Então, quando você pensar em querer ser o cabeça, lembre-se, já existe um. Já existe um cabeça. E sobre esse cabeça existe um rei, um sumo sacerdote que governa sobre ele. Eu costumo falar, não adianta você ficar batendo de frente com o marido. Você tem que falar com quem manda nele. Vá para os pés de Jesus. Esse é o lugar seguro para o seu coração e para as suas emoções. Amém? E assim, para finalizar, em Provérbios 31, nós vemos que o marido daquela mulher ali, da mulher virtuosa, que fala em Provérbios 31, ele era um homem de sucesso, ele era um homem conhecido, ele era um homem que tinha muitas habilidades. Mas o que a gente entende é que aquele homem era um homem de sucesso por causa daquela mulher. Ele conduziu ela a se tornar aquele homem. Então, muitas vezes a gente está querendo algo do homem que nós mesmas não somos, que não estamos prontas. Por exemplo, nós queremos ter um homem de sucesso, mas você é uma mulher que sim, estaria pronta para ser esposa de um homem de sucesso? Já se fez essa pergunta? Você quer tanto que esse marido seja um homem de sucesso, mas você está pronta para ver esse homem ser assim, levantado nesse lugar de sucesso? Você está pronta para isso? Pense sobre isso. Deus elevou Abraão, mas elevou Sara no mesmo nível. Ele fez igualmente com ela. Tanto que, como já falamos lá em Hebreus, no rol dos heróis da fé, ela estava juntinho dele. Os dois guerreando juntos e crendo juntos, e é esse caminho que Deus tem para o casamento. Eu tive a experiência, como já relatei no início, onde eu me reconheci como uma esposa tola. E eu sei que Deus tem para nós, minhas irmãs, é que sejamos prudentes. É que sejamos mulheres que entendem o seu lugar de essência, mulheres que não querem ser cabeça, mulheres que não querem governar a autoridade, não, mulheres que querem influenciar ambientes com aquilo que carregam, com aquilo que são. Desde o início é isso que eu estou falando. Então, falando um pouco de mim, minhas irmãs, eu já provei dos dois ambientes. No ambiente onde eu era tola, onde eu era insensata, onde eu queria governar, onde eu queria mandar, onde eu não me submetia à autoridade do meu marido. Esse lugar me roubou por anos e anos e eu fui morrendo pouco a pouco de ser quem eu realmente deveria ser, até que o Senhor chacoalhou a nossa vida e eu voltei para o meu lugar de essência, o lugar de mãe, de esposa, de filha, e eu te garanto que eu me colocar nesse lugar não me tira dos meus sonhos, não me tira das minhas vontades, pelo contrário, me leva ainda mais a viver a vontade de Deus, me leva mais a desejar, sim, realizar sonhos nessa terra. Então, não pense que você assumiu um lugar humilde e tão precioso. Minhas irmãs, a casa, o lar, é o berço do mundo. Se esse lugar não está bem estruturado, o mundo está como está e você sabe por quê. Então, seja uma mulher que estrutura as emoções do seu lar, mas primeiro estrutura as suas emoções e entende que a partir dela flui um rio de amor nessa casa, flui um rio de amor nessa família. Ainda que você nem seja casada, você ainda seja solteira, seja esse rio de amor na sua casa. Então, para finalizar, eu tenho 3 chaves aqui que eu quero que você anote e você faça isso. Posteriormente, você tem um momento a sós com Deus e você reflita sobre isso. Primeiro, anote aí. Reconheça suas falhas como esposa, filha e mãe. É necessário reconhecer aonde nós falhamos, para que os erros não sejam repetidos. E quando a gente para de olhar o erro do outro, a gente começa a viver uma cura aqui dentro. Você, às vezes, está perdendo muito tempo vendo as falhas do marido, da mãe, do irmão, dos filhos.
mas as suas estão bem aí escondidas, te impedindo de crescer. Então reconheça e se arrependa aos pés do Senhor. Em oração, reconheça cada uma das suas falhas e peça perdão. Se arrependa delas e declare, sim, Senhor, eu quero ser uma filha de Sara. Essa mulher que revela amor na minha casa, que revela um espírito manso. É possível, minhas irmãs, eu não era assim. Pode ter certeza, eu já fui muito agitada na minha alma. Mas eu encontrei meu lugar. E esse lugar me dá a paz que eu preciso para viver. E para realizar a obra que Deus tem me dado nessa terra. Segundo, realinhe seu lugar de autoridade e influência no lar. Realinhe seu lugar de autoridade. Não, mulher, você não perdeu seu lugar de autoridade quando você deixa de querer ser a mandona da casa, aquela que governa tudo, aquela que diz o que tem que fazer e como tem que fazer. Não, você não perdeu, porque a tua autoridade está na influência. A tua autoridade está na influência. E 3, ore para que o seu marido assuma seu lugar de liderança no lar. Ore para que o seu marido assuma um lugar de governo, de autoridade na sua casa. E sim, ainda que ele não esteja nesse lugar, você estará posicionada porque você sabe que esse lugar, ele é um lugar de cura primeiro para você. E a cura que está em você, a partir do governo da influência, ela é liberada sobre a sua casa. Amém? Pegaram as 3 chaves? Guarde aí, em nome de Jesus, tenha esse tempo. Minhas irmãs, já estou finalizando. Quero dizer que eu vou liberar um PDF gratuito com o resumo da nossa live, inclusive com essas 3 chaves de posicionamento que eu libero para vocês hoje, para que o Senhor te conduza a você se alinhar nesse lugar onde você sim se tornará como uma filha de Sara nessa terra. Então, eu vou liberar esse PDF lá no grupo. Quem não está no grupo, quiser entrar, só me mandar um direct que eu mando o link. E sim, minhas irmãs, nós vamos estar aqui todas as quartas-feiras nesse mês de agosto, falando sobre as filhas de Sara, imprimindo essa verdade em nós, porque queremos viver os atributos que o Senhor deu a Sara, de maneira que, assim como ela, a nossa história seja falada geração após geração, até quando o Senhor nos buscar. Que a nossa história, o nosso legado não seja apenas para o nosso tempo, mas para a nossa família. Que o nosso legado não fique apenas aqui, mas que ele permeie as gerações. Que o nosso legado acesse os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Amém? O grupo tem no Telegram também, tá? Vou mandar o link no Telegram. Tem o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Então, minhas irmãs, quero só apresentar para vocês aqui rapidamente nosso material de trabalho e que nós temos aqui sido muito surpreendidas pelo Senhor. A nossa agenda planner com um brindezinho que vocês ganham. Nessa agenda, nós temos um lugar específico para o devocional, temos a leitura bíblica, temos a marcação da leitura bíblica anual. E temos várias outras coisas legais que são o controle financeiro que a gente precisa, tem também os meus planos, os meus sonhos. Então, a nossa agenda, ela é para o seu devocional, para um momento específico com Deus. Sabe que a gente precisa separar um momento para Deus? E assim, aqui nessa agenda você encontra, assim, ferramentas que vão te ajudar. Nós temos aqui um guia rápido, explicativo de como fazer o devocional. Amém? Então, tem a nossa lojinha online. Eu vou colocar nos stories hoje o link da nossa lojinha online, que você pode estar adquirindo a sua. Tá bom? Enviamos sim, minha irmã. Enviamos para Portugal, enviamos para qualquer lugar. E também nós temos o nosso e-book, que é um bônus que você recebe. Esse aqui é o meu impresso, mas nós temos ele em PDF, que pode ser utilizado no celular, tablet, computadores, tá? Nesse e-book nós temos aqui são 6 devocionais de cura interior. Cura interior. E esse e-book também é disponível, tá? Eu tenho o link
Eu vou disponibilizar todos nos stories hoje, tá bom? Mas podem falar comigo no privado, quem tiver interesse. Tem sido um instrumento de cura, tem sido um instrumento de restauração na vida de muitas mulheres. Sou grata a Deus por isso, amém? Então, minhas irmãs, eu quero liberar vocês para que nós possamos aí começar o nosso dia. E muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Que Deus esteja com você durante todo esse dia. Que a bênção do Senhor te acompanhe no seu trabalho, na sua casa, naquilo que você for fazer. Deseje, a partir de hoje, minha irmã, ser essa filha de Sara, que revela uma mulher que é preciosa para Deus, amém? Foi um prazer estar com vocês. Estou à disposição no direct, pode me chamar, tá bom? E eu vou, meu Deus, ó, eu vou colocar nos stories os links, tá? Tanto da nossa lojinha, quanto dos nossos grupos, e espero vocês na próxima quarta-feira, às 6 da manhã. Amém? Shalom, grande beijo.